Olá, tudo bem? Olha, se não estiver, acredite, creia, vai ficar. Eu sou Jorlan Ferreira, eu sou o mensageiro de Deus para a sua vida. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus que vai abençoar a tua vida. E depois dessa palavra que eu vou compartilhar com você, eu em seguida convidarei você para juntos nós fazermos uma oração, e eu tenho certeza que através da fé, nessa palavra que eu vou compartilhar com você e da oração que nós iremos fazer, Jesus Cristo vai se manifestar na tua vida, vai te abençoar e vai fazer o milagre que você está precisando. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com você está aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35, onde essa palavra que ficou registrado aqui em São Marcos, no capítulo 4, verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, ou seja, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, ou seja, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha, esse texto que eu acabei de ler, ele nos ensina o perigo de nós levarmos o Senhor Jesus de qualquer jeito na nossa vida. Nós não podemos levar Jesus de qualquer jeito na nossa vida. Nós não podemos andar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós temos que levar a nossa vida com Deus de maneira compromissada. Temos que ser consequentes no nosso andar com Deus. E temos que andar na presença do Senhor Jesus com muita responsabilidade, com muita seriedade. Temos que andar na presença do Senhor Jesus com fidelidade, dando honra ao seu nome. Olha o que aconteceu aqui com os discípulos. Jesus, uma certa vez, chegou para os discípulos e disseram: Olha, vamos passar para outra margem. E a Bíblia diz que os discípulos pegaram Jesus, colocaram dentro do barco, e o texto diz aqui: E eles levaram Jesus assim como estava no barco. Ou seja, eles levaram Jesus de qualquer jeito. Eles levaram Jesus de qualquer maneira. Não era para ser assim. Porque eles estavam levando naquele barco, não era uma pessoa comum. Não era qualquer pessoa. Eles estavam levando naquele barco o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo. Então eram para eles levarem Jesus com toda a honra, com todo o cuidado, dando toda a atenção para Jesus enquanto eles estavam navegando. Mas o texto diz que eles pegaram Jesus e levaram Jesus no barco assim como estava. Ou seja, levaram Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E sabe qual foi a consequência disso? Por eles terem levado Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira, a consequência foi que no decorrer da navegação, se levantou uma grande tempestade, um grande temporal de vento. Esse temporal estava tão forte que já estava afundando o barco. E eles estavam ali desesperados.
Eles estavam desesperados porque o texto diz que o barco já estava para afundar. E Jesus? Jesus estava dormindo na popa do barco. Veja, por que esse temporal de vento se levantou? Por que essa tempestade se levantou contra o barco que os discípulos estavam junto com Jesus? Esse texto nos traz lições preciosíssimas. Primeiro, é que tempestades, problemas, sofrimento, dores, vêm sobre a vida de todas as pessoas. Tanto as pessoas que têm Jesus em suas vidas, e como também sobre aquelas pessoas que não têm Jesus em suas vidas. O dia da dor, o dia do sofrimento, o dia das tempestades da vida, vem sobre a vida de todas as pessoas, porque tudo isso faz parte do curso natural da vida. Porém, quando essas tempestades se levantam contra a vida de uma pessoa, o que esse texto nos ensina? A importância de nós estarmos com Jesus em nossas vidas. Porque se nós estivermos com Jesus em nossas vidas, todas as vezes que essas tempestades da vida se levantarem contra nós, Jesus estará conosco no nosso barco. Ou seja, Jesus estará conosco, estará na nossa vida. E certamente Jesus ele vai nos ajudar a passar por essas tempestades. Jesus vai nos ajudar a vencer estas tempestades. Foi o que aconteceu com os discípulos. A tempestade se levantou contra o barco que os discípulos estavam junto com Jesus. A tempestade se levantou contra o barco que eles estavam com Jesus. E pelo fato de Jesus estar naquele barco, o que aconteceu? Jesus ajudou os discípulos a passarem e a vencerem aquela tempestade. Ande com Jesus na sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, receba Jesus na sua vida e seja fiel a Ele. Ande com compromisso com Ele. Seja fiel a Ele. E certamente, todas as vezes que você passar por tempestades na sua vida, por sofrimento, por dores, Jesus estará na sua vida para te ajudar. E o outro ensinamento que esse texto nos diz que nos ensina sobre o perigo de nós andarmos na presença de Deus de qualquer jeito, de nós levarmos Jesus na nossa vida de qualquer maneira. A Bíblia diz que os discípulos pegaram Jesus e levaram Jesus assim como estava no barco, ou seja, eles levaram Jesus de qualquer jeito no barco. E qual foi a consequência disso? É que a tempestade se levantou contra o barco e já estava a ponto de afundar o barco. Assim, tem acontecido na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que estão enfrentando tempestades terríveis em suas vidas. Muitas pessoas estão enfrentando lutas e dores e sofrimentos terríveis em suas vidas. E muitas dessas pessoas estão enfrentando lutas, dores e sofrimentos terríveis em suas vidas. Sabe por quê? Porque elas estão caindo no mesmo erro dos discípulos. Estão levando Jesus de qualquer jeito em suas vidas. Estão andando na presença de Deus de qualquer maneira, sem compromisso. Estão andando na presença de Deus com uma vida irresponsável, vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, andando na presença de Deus de maneira infiel. E quando a pessoa ela anda na presença de Deus desse jeito, ela vai levar a tempestades se levantarem contra a vida dela. Por isso, andemos na presença de Deus com responsabilidade. Vivamos para Jesus com fidelidade, com temor, pois quando nós andamos na presença de Deus de qualquer jeito, quando nós andamos na presença de Deus com uma vida irresponsável, sem compromisso, sem fidelidade, tempestades terríveis
vão se levantar contra nós. Mas se nós andarmos na presença de Deus, com temor, com responsabilidade, com compromisso, com fidelidade, ainda que tempestades, ainda que dores e sofrimento se levantem contra nós, mas se nós estamos andando na presença de Deus, com responsabilidade, com compromisso, com temor, com fidelidade, o Senhor Jesus, Ele sempre vai se levantar em nosso favor, vai estender a sua mão poderosa e Ele vai dizer para as tempestades: acalma-te, emudece-te, e vai vir bonança. Porque quando nós andamos na presença de Jesus, com fidelidade, com compromisso, com temor e com fidelidade, Jesus Cristo sempre vai estar conosco para nos ajudar em todos os momentos de nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você decida, a partir de hoje, andar com Jesus de maneira responsável, com temor, com fidelidade, com compromisso com o Senhor Jesus. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, decida entregar tua vida para Jesus e viver para Ele e andar na presença dEle com temor, com compromisso e com fidelidade. E certamente Jesus Cristo vai estar na tua vida e vai te ajudar em todos os momentos da tua vida. E o melhor de tudo é que quando a tua vida chegar ao fim nessa terra, Jesus vai te levar para o reino dele com a segurança da salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Você acredita no poder da oração? Acredita? Então feche os teus olhos e ore comigo agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles se contém, eu venho diante do Senhor, ó Todo-Poderoso, juntamente com esta pessoa. E eu oro ao Senhor, meu Pai, pela vida dessa pessoa. Estenda a tua mão sobre ela, Senhor, e acalme todas as tempestades que têm se levantado contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, levanta a tua mão poderosa em favor da vida dessa pessoa e repreenda toda a tempestade do inferno. Repreenda toda a tempestade que Satanás tem trazido sobre a vida desta pessoa. Tempestades na vida espiritual dessa pessoa. Tempestades na vida emocional. Tempestades na vida financeira. Tempestades que o diabo tem trazido contra a saúde dessa pessoa. Meu Pai, repreenda toda a tempestade que o diabo tem levantado contra a vida desta pessoa. Repreenda da vida desta pessoa, meu Deus, toda ansiedade, todo pânico, todo medo, toda depressão, toda angústia. Meu Deus, repreenda da vida dessa pessoa toda crise financeira, que as portas que estão fechadas, ordene, meu Deus, que essas portas se abrem no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, repreenda toda a enfermidade deste corpo, repreenda esta dor, esta doença, ordene que esse caroço desintegre-se deste corpo em nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu te peço, abençoe a vida dessa pessoa, abençoe a casa, a família que se encontra em lutas, em guerra. Oh, meu Deus, repreenda toda guerra, repreenda toda a opressão, repreenda todas as crises, todas as lutas que essa pessoa tem enfrentado dentro da família, dentro do casamento, em nome de Jesus Cristo. Oh poderoso Deus, Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe esta vida, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre a vida desta pessoa e faça com que o teu Espírito Santo venha sobre esta vida, trazendo a paz, trazendo a
tranquilidade, trazendo a harmonia do céu sobre a alma, sobre o coração e sobre a família desta pessoa. Eu te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo e diga comigo: amém, amém e amém, em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe. Receba o teu milagre agora, pois eu tenho certeza que através dessa oração e dessa palavra que nós acabamos de ouvir, eu tenho certeza que através dessa palavra compartilhada e dessa oração, a sua vida vai começar a mudar. Eu quero pedir uma coisa para você: compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque assim como Deus me usou para abençoar a tua vida, Deus quer me usar para também abençoar a vida de outras pessoas. Seja um instrumento na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Sabe como? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E quando você começar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, certamente Deus vai estar te abençoando mais ainda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal. Compartilhe, em nome de Jesus.